Boa tarde, gente. Meu nome é Gisele. Como o professor falou, eu sou formada em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense. Eu estudei no Polo de Volta Redonda, no interior do estado. Me especializei em projetos e a minha carreira foi sempre toda na indústria desde o início. Desde que eu me entendo por gente, eu sempre trabalhei na indústria. Tive o feliz prazer de trabalhar em outras empresas também, em linhas de produção, que tem uma dinâmica muito diferente do que eu vivencio hoje. Então, a gente vai bater um papinho aí e, por favor, me interrompam sempre que tiver qualquer e toda dúvida, que a gente vai conversando mesmo. Sou muito cedo e eu já comecei na minha primeira experiência, eu fui menor aprendiz na CSN, então foi o meu primeiro contato com a indústria. Eu ainda estava com 15 anos, mais ou menos. E ali eu já identifiquei que não era, importante ressaltar isso, não era o meu plano A de carreira quando eu tinha 15 anos. Mas ali eu identifiquei que era uma oportunidade muito boa. Porque eu era boa naquilo que eu fazia, eu me sentia bem fazendo o que eu estava fazendo, tinha uma certa afinidade, não facilidade, uma certa afinidade com aquilo. Então, ali eu já defini, já consegui identificar que poderia ser um bom rumo para minha carreira. Terminei o ensino médio, entrei na UF na graduação, escolhi engenharia de produção, também por uma questão de oportunidade, por eu não ter que sair da cidade, por ser uma universidade pública bem conceituada, perto de casa, tudo isso pesou muito para mim naquele momento. Então, fiz a graduação em engenharia de produção, terminei a graduação, fiz muitos processos trainees, tive a oportunidade de fazer o meu estágio na Michelin, que é uma fábrica de pneus, também no interior do estado, dá mais ou menos 1 hora ali de estrada entre Volta Redonda e Itatiaia. Fiquei na Michelin durante 2 anos, que é o período de estágio, né, normal. E aí, nesses 2 anos, o momento decisivo do meu estágio, que eu acho que foi quando eu comecei a me ver como engenheira efetivamente, foi quando a oportunidade de dar continuidade na minha carreira dentro da empresa, ela não era o melhor para a minha vida naquele momento. E aí eu me lembro muito do dia que o meu gestor, na época, eu estava muito em dúvida se eu topava a oportunidade de assumir uma função efetivada, né, na empresa, só que em outra cidade, só para dar uma noção de distância para vocês. Eu estudava e morava em Volta Redonda, e a oportunidade para eu continuar na empresa era em Campo Grande, Rio de Janeiro. Então, seria aí 1h15, mais ou menos, de estrada, de distância, e eu ter que ir e voltar, porque eu ainda não tinha terminado a graduação. E aí, naquele momento, eu tive um ótimo gestor, porque na dúvida entre agarrar uma oportunidade, já numa previsão de uma crise no Brasil, o meu gestor me aconselhou que eu aprendesse a falar inglês. Ele falou: Gisele, não aproveita essa oportunidade agora, você precisa falar inglês. Um engenheiro que não fala inglês não tem mercado hoje em dia no trabalho. Isso em 2014, tá? 6 anos atrás. O engenheiro sem inglês hoje no mercado, ele não tem oportunidade, ou tem oportunidades muito restritas. Então, investe num intercâmbio, numa oportunidade fora do Brasil, porque naquele momento, faltando 1 ano para terminar a graduação, eu simplesmente não conseguia fazer nada em inglês. Nada, absolutamente nada. E aí calhou a greve da universidade, na greve de 2014, no início de 2014, nas universidades públicas, e o final do meu contrato como estagiário. E aí esse foi o conselho decisivo dele: aprenda a falar inglês. Pega aí todas as economias que você tenha acumulado durante esse período de 2 anos de estágio e invista no intercâmbio, que você fique 30 dias totalmente dentro de uma cultura para você realmente aprender a falar inglês. E isso foi muito decisivo para minha carreira, porque quando eu voltei do intercâmbio, eu fiz exatamente isso, fiz bazar em casa, vendi o carro que eu tinha na época, juntei tudo que eu tinha e fui fazer meu intercâmbio. E aí porque eu não tive a oportunidade de estudar inglês ao longo da minha formação básica, né? Então, além de eu ter que fazer esse investimento ali, logo no início da minha carreira, que isso foi muito decisivo, eu ainda tenho uma dificuldade.
Então, hoje, por exemplo, o meu gestor, ele é singapuriano. E o parceiro dele, né, a dupla dele, eu respondo para dois diretores da empresa, um é singapuriano e o outro é filipino. Então, nenhum dos dois, o idioma nativo é inglês. E nem o meu. E aí, você conversando em inglês com uma pessoa que também não é a língua materna dela, já é difícil, né? Então, assim, aí entra todo o sotaque, né, do asiático falando inglês. A gente tem um gerente aqui que eu tenho uma interface muito grande com ele também, que ele é indiano, então aí você tem um indiano falando inglês na mesma reunião que tem um singapuriano, e aí chega um fornecedor alemão. Então todo esse contexto de você conseguir ter esse domínio do idioma é muito importante. Hoje, eu mesmo, né, 6 anos agora de empresa, eu tendo todo esse contato durante todo esse tempo, não é a mesma coisa do que vocês estão tendo a oportunidade de crescer na formação de vocês já com domínio do idioma. Então, assim, por experiência própria, valor que é a indústria, o setor que constrói plataformas e navios. Como o professor falou, não é navios e plataformas de passeio, são focado na extração e produção de petróleo. Então, a gente constrói o navio, a gente não opera poço de petróleo. São 2 segmentos diferentes dentro do óleo e gás. Então, eu trabalho lá na etapa da construção. Então, aqui o nosso trabalho na indústria, no estaleiro, está muito concentrado na construção estrutural do navio. A gente não fabrica, por exemplo, o motor da bomba que faz a sucção do óleo lá do poço. Isso a gente compra. Então, a gente tem diversos fornecedores, cada um na sua área de concentração, né, no seu setor de concentração, que tem essas peças que são montadas durante a construção do navio. Então, por exemplo, o navio, a embarcação, aquela plataforma com os 4 pés que faz a perfuração no poço de petróleo, que tem aquela imagem icônica lá da chaminézinha saindo o petróleo. Aquela plataforma, por exemplo, ela não tem motor de movimentação, ela não navega, ela só fica parada no posto. Mas ela precisa de bombas, de equipamentos mecânicos que puxa que promove essa extração do petróleo, todo o refinamento dele até o momento que a gente conhece. Então, a gente recebe motores da GE, da GM, painéis elétricos da Halliburton, a gente trabalha com fitas de segurança da 3M, procedimentos do POM. Então, são vários fornecedores de vários lugares que mandam os seus equipamentos e os seus acessórios para cá, e aí entra na parte da construção. Então, o que o estaleiro faz? O estaleiro compra a chapa de aço da CSN no interior do estado do Rio de Janeiro, ou uma chapa de aço da Gerdau, que venha da Alemanha, ou uma chapa de aço da ArcelorMittal, que vem da Índia, por exemplo. Depende do que tiver mais barato, né? Depende do que tiver mais barato, e aí a gente junta... já bem no raciocínio do Fordismo mesmo, a gente precisa avaliar 3 itens importantes: o custo, a logística e a qualidade do material. Porque é isso que o sistema toyotista, ele enfatiza muito, né? Produzir a demanda, conforme a demanda e sem desperdício, principalmente. Então, eles misturam, foi até um comentário que a Beatriz fez. As características de ambos os sistemas se apresentam na empresa como um todo, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa hierarquização muito bem definida, muito marcada dentro da empresa, a gente também tem a necessidade extrema de desenvolver múltiplas habilidades para poder desempenhar qualquer atividade dentro da empresa. Eu, por exemplo, fiz engenharia de produção, me especializei em finanças, vim para o estaleiro, trabalhei na parte estrutural. Então, a minha primeira equipe era uma equipe de 50 soldadores trabalhando lá no corte de chapa de aço mesmo. Depois de 1 ano, mais ou menos, eu trabalhei numa equipe de equipamentos mecânicos, então eu já tinha uma equipe com uma formação técnica muito diferente.
E hoje eu trabalho com melhoria de processos. Então, eu já estive num cenário que eu tinha a supervisão, que eu estava na supervisão de uma equipe de 120 pessoas, e hoje a minha equipe sou eu e um analista de sistemas, que é completamente diferente, é um cenário completamente diferente, e mostra aí a flexibilidade que eu tive que ter nesses curtos 6 anos que eu vinha vivendo efeitos de uma crise que já se arrasta aí há muitos anos, né? Há um bom tempo. Então, assim, a gente vê profissionais desaparecendo e novas profissões sendo criadas. Quando eu estava, por exemplo, terminando a graduação, blogueiro não era uma profissão. E hoje é. Então, assim, coisas que a gente vê nitidamente que é interessante, que todo e qualquer profissional precisa no pós-pandemia. O mínimo de inteligência e afinidade. Inteligência que eu digo não é sentar numa cadeira e se matar de estudar, não. É inteligência de você entender o contexto que tudo aquilo se aplica. É um conhecimento mais prático mesmo. De tecnologias em geral. De você saber que... Eu não estou falando de Instagram e Facebook, eu estou falando assim, de tecnologias em geral mesmo. Hoje, por exemplo, como eu falei, a indústria naval ela é muito artesanal. Todo o processo ele era controlado por documentos físicos. E exatamente a pandemia nos mostrou a necessidade de que isso fosse mudado, completamente mudado, modificado. Então, é um processo que a gente está fazendo hoje na indústria naval, na empresa que eu trabalho, bem corrido quando você compara a indústria naval com as outras indústrias, uma indústria automobilística, por exemplo. O nível de tecnologia que a gente tem aqui é muito ultrapassado em relação a outras empresas. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que me adaptar à necessidade do seu negócio, do seu serviço. Tudo isso é importante. Então, hoje, de habilidades importantes para o profissional, independente de pandemia, mas cada vez mais acentuado devido à pandemia. Habilidade de comunicação, liderança e de vendas. Técnicas de vendas. Você aprender a vender um projeto, vender uma ideia, vender um trabalho, vender um serviço. Tudo isso você vai fazer o tempo todo na sua carreira. Então, são coisas assim que vocês conseguem, com a tecnologia, com o ensino à distância, vocês conseguem fazer isso no final de semana, num curso online, ou vocês conseguem se aperfeiçoar no mercado de trabalho. Assim como eu falei do segundo, terceiro idioma, esse tipo de conhecimento, ele não é útil só para a carreira de vocês, vai ser útil para tudo. O idioma me ajudou a fazer uma entrevista, mas quando eu tive a oportunidade de viajar, passei para fora do país, para ter um momento de lazer com a minha família, ele foi essencial.